A paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma alegria estar na casa do Senhor junto com vocês, cultuando. É um momento onde nós nos achegamos para receber de Deus, né? Você veio e com certeza você quer receber algo da parte do Senhor. Você quer ser alimentado, você quer ser saciado. E Isaías vai dizer que para a gente se chegar, né? Vinde comprar sem dinheiro, sem preço, e comer, e do melhor, né? E ele vai oferecer a nós um banquete. E ele vai chegar e vai falar assim, olha, comprem, mas comprem sem dinheiro e sem preço. Então, como é isso? Como é que alguém compra uma coisa que não tem preço, que não é dinheiro que paga, que não é isso que vai fazer com que você se assente, que não é isso que vai fazer com que você coma e se alimente do que ele tem para te dar? Como é que nós vamos fazer isso? E a única coisa que ele fala, olha, o acesso para esse banquete, o que você deve comprar para se sentar, para ter acesso a essa mesa, para comer, para beber, e ele diz que é do melhor banquete, vinhos finos, o melhor que ele tem para dar e para oferecer. Como é que você compra uma coisa que não tem dinheiro e não tem preço? Mas ele diz, o acesso para se sentar nesse banquete é vir com fome e com sede. É isso que faz a gente comprar essa comida. É sentar com fome e com sede. Se você veio até a casa do Senhor com fome, se você se senta na mesa dele com sede, é impossível que você não seja saciado. É impossível que você não se alimente com o melhor que Deus tem para oferecer. Sempre que vir à casa do Senhor, venha com expectativa. Sente nesse banco e fala assim, fala, Senhor, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Eu tenho fome do que o Senhor tem para dizer, eu tenho sede. Eu preciso beber da tua água. E ele diz, mas eu não vou dar só uma água. Eu vou dar algo muito mais precioso. Ou seja, ele não dá somente aquilo que nós necessitamos, ele dá aquilo que nos dá prazer. Isso é que é maravilhoso estar sentado na mesa de Deus, porque eu sei que Ele vai me deleitar com aquilo que a minha alma sente profundo prazer. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 3, somente versículo 1. Amém? Diz assim, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos ficar só nesse versículo e ele diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Esse versículo, ele já começa com um mandamento. Ele vai olhar para nós e falar assim, olha, vejam o amor de Deus. João está nos chamando a atenção e dizendo, todo o cristão, todo o crente tem o dever de ver o amor de Deus. Todo cristão tem o dever de prestar atenção no amor de Deus. É isso que ele está mandando a gente fazer. Esse é o mandamento para nós. Ei, vocês devem parar, olhar e prestar atenção no amor que Deus tem. Vocês devem prestar atenção nele. Vocês devem olhar para ele. E por que ele manda a gente fazer isso? Porque dificilmente, talvez é possível com que você passe a vida ou olhe coisas sem prestar atenção em qual é o amor que Deus tem. Talvez isso nos interfira, porque quando nós falamos em amor, talvez a gente não saiba muito bem para onde olhar.
Talvez você olhe para o amor como um romance na televisão, na novela, como as pessoas contam que deve ser o amor, como sentem ele, como imaginam, ou num conto de fadas. É assim que o mundo nos apresenta o amor. O que João está dizendo é: vejam o amor de Deus. E tem uma maneira, a única maneira de você ver o amor de Deus é olhando para a sua palavra. É olhando sobre o que Ele disse que é o amor dele. É olhar e prestar atenção no que é que Ele está falando. O que é que Ele diz sobre que é o amor dele. Todo crente deve parar e olhar. Que amor é esse? Ele deve prestar atenção todos os dias para que tipo de amor é esse. E o que João está dizendo aqui, e esse amor exige toda a nossa atenção, ele vai dizer assim: o amor de Deus é grande. Vejam como é grande o amor de Deus. E como que nós vemos que esse amor é grande? O Novo Testamento vai nos dar 2 critérios para medir esse amor. A primeira forma de você medir o amor de Deus é a cruz. É olhando para a cruz. Essa é a primeira forma da gente olhar e medir o amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 5. E nisso nós vemos ou conhecemos, e nisso se manifestou o amor de Deus. Que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É nisso que nós vemos o amor de Deus. Que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É quando você vê Jesus na agonia da cruz. É quando você olha para a cruz e você vê o Filho de Deus completamente entregue, derramado. O justo pelo injusto. O inocente pelo culpado. É nesse momento que você olha e vê o amor de Deus. Quando você olha para a cruz e você vê Jesus passando as horas mais amargas e difíceis que um homem poderia suportar. É quando você vê Jesus se derramando por inteiro. Quando você olha para Jesus e vê Ele lá no Getsemane, suando-se. É quando você vê Jesus passando por aquilo que nenhum homem suportaria passar. É quando você vê Jesus profundamente amargurado, chorando, se derramando diante de Deus, e dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que é que esse homem iria fazer naquele momento? Ele ia tomar todo o cálice da ira de Deus. Um homem que sozinho iria beber a ira do Todo-Poderoso. É aí que você vê o amor de Deus. E ele fala, e ele fez isso quando vocês ainda eram pecadores. Ele fez isso quando nós ainda éramos rebeldes, ingratos, que sequer sabíamos reconhecer o que Ele estaria fazendo. Quando nós éramos inimigos dele.
nesse momento, milagrosamente, Deus, no seu infinito amor, está nos providenciando um meio de ser perdoado. Deus está nos providenciando um meio de ser reconciliado com Ele. Deus está nos provendo um meio de que todas as nossas ofensas fossem perdoadas, que a nossa culpa fosse removida, por meio do sacrifício e a dor do seu próprio Filho. É nisso que consiste o meu amor. É aí que vocês podem ver o meu amor. E aí, depois de milagrosamente nós sermos perdoados, as nossas ofensas, Ele vai dizer, essa não é a única maneira de você ver o amor de Deus. Existe uma outra maneira, uma segunda coisa para você olhar e você ver como é grande esse amor. João fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós sermos chamados filhos de Deus. Você não somente foi perdoado, a sua culpa não somente foi removida, Ele vai dizer, olha com que grande amor Ele tem concedido a vocês. Ele não somente arrumou um meio de justificar vocês, Ele fez vocês filhos de Deus. Como se não bastasse Ele providenciar um meio do qual demonstrava todo o seu amor, Ele faz um outro que também diz como é grande o amor dEle. Ele enxerta vocês na família de Deus. O nosso Deus nos introduz na sua família, na sua comunhão, e Ele nos estabelece como filhos. Esse é o nosso maior privilégio. Esse é o maior privilégio que alguém poderia ofertar para nós. É Deus, depois de tudo que Ele fez ou suportou, agora dizer, vocês são chamados meus filhos. Ele agora estabelece uma comunhão com a gente, um relacionamento. E olha que relacionamento. Olha que privilégio de amor. Olha que privilégio de comunhão. Sabe por quê? Porque proximidade, carinho, generosidade é o que está no meio desse relacionamento. É isso que marca esse grande amor. É isso que faz esse amor ser grande. Não é o simples fato que Ele te tirou da condenação. Sim, olha. Ele não só te tirou da condenação para a aceitação. Isso foi o que a cruz fez. Isso é o que a justificação faz. Nos tira da condenação para ser aceitos. Mas não foi só isso que Ele fez. Ele nos tirou da escravidão para a segurança e certeza de ser filhos de Deus. Ele nos tira da escravidão para ser aceitos como filhos. E não somente para ser aceito. Esse é o nosso maior privilégio. É esse amor que João está mandando que a gente olhe e fala assim, vejam como é grande esse amor.
ser feitos filhos de Deus, é a base para toda a nossa vida. Ser feito filho de Deus deve ser o pensamento mais dominante da sua vida. Ser feito filho de Deus é a principal base para a gente viver. Você agora deve andar, pensar, dormir e acordar pensando: eu sou filha de Deus. E essa é a base para a minha vida, é isso que estabelece os critérios para a minha vida a partir de agora. Eu sou filha de Deus, e qual é a base para essa vida? Como que uma filha de Deus anda? Como que uma filha de Deus se comporta? Como que um filho de Deus reage? Como é que um filho de Deus fala? Isso domina o meu pensamento todos os dias. Como é que um filho de Deus vive? Jesus já começava o seu ministério falando isso. Aquele que faz a minha vontade, Marcos 3, aquele que faz a minha vontade, esse é meu irmão e minha irmã. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é o meu irmão. Isso é a base para a gente viver. Se você é filho de Deus, você vai querer fazer a vontade do Pai. E é isso que Jesus está falando. Esse agora é a conduta de vida de vocês. É isso que João está mandando a gente viver. Olha como é grande o amor de Deus por vocês. Preste atenção na conduta que vocês devem ter agora. Porque agora vocês são filhos de Deus. E agora tudo o que eu vivo e penso é para saber como é que um filho de Deus faz. Jesus, quando ressuscitou, se encontra com Maria Madalena e fala assim para ela pelo caminho: ei, vai até os discípulos, vai e sobe até os meus irmãos. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eu subo para o meu Deus e vosso Deus. É assim que a gente vive agora. Jesus é nosso irmão e ele está falando assim: olha, eu estou indo, mas o meu Deus é o vosso Deus e o meu Pai é o vosso Pai. Isso virou a base da nossa vida. Todo cristão agora deve viver sob essa conduta. Todo pensamento que deve ocupar a sua mente é: eu sou filho de Deus. Como é que um filho de Deus reagiria? Então, só isso. Ser filho de Deus é a base para uma vida de oração. Uma vida de oração tem como base o fato de você ser filho de Deus. Jesus, quando foi ensinar a gente sobre oração, que ele falou: portanto, quando vocês forem orarem, orem assim: Pai nosso. Uma vida de oração tem como prerrogativa ser filho de Deus. A sua vida de oração só tem como existir se você souber que Deus é seu Pai. Você só tem como orar a Deus se você for a Ele como Pai.
Você só tem como falar com Ele, pedir alguma coisa a Ele, se você entender que Ele é seu Pai. Não existe vida de oração se você não for filho de Deus. Jesus era o único e ele sempre dizia assim: Pai, tu sempre me ouves. Sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele fala para a gente ir até ele como Pai, Pai nosso? E ele sabe, o Pai sempre me ouve. E esse é o mesmo tratamento que vocês recebem. Se vocês confiarem em Deus como Pai, eu estou dizendo que esse é o mesmo tratamento que vocês recebem. Ele sempre me ouve e Ele sempre vai estar atento a tudo que vocês pedem, a tudo que vocês falam, a tudo que vocês precisam, a tudo que vocês necessitam. Porque Ele é o vosso Pai. E da mesma maneira como Ele me ouve, Ele está atento às orações de vocês, porque vocês são filhos de Deus. Foi assim que Jesus fez aquele sermão, quando ele senta lá no Sermão do Monte, para instruir os seus filhos. Jesus tinha plena convicção, ele sabia a todo momento, isso não saía de diante dos olhos dele: eu sou filho de Deus. E eu preciso ensinar a vocês a viverem como filhos de Deus. E ele a todo momento vai falar com eles algumas coisas e vai continuando o sermão e vai falando e vai chegando em um determinado momento. E quando chega para frente, talvez, vocês vão olhar a vida e vão necessitar de muitas coisas. Você vai ver ele falando assim: olha, portanto, não andeis ansiosos quanto ao que vocês vão vestir, comer, quanto ao que vocês necessitam. E aí você vai olhar para todo o texto e você vai falar assim: nossa, isso é algo fora da realidade. Quem é que não vai se preocupar com o que precisa comer? Quando nós vemos as coisas apertando, como é que alguém que pode estar passando por desemprego, que pode estar passando por escassez, que pode estar passando por necessidade, vai ouvir isso e falar assim: olha, você está falando que eu não devo me preocupar. Como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode falar algo desse tipo? Como é que alguém pode falar que eu não devo pensar nas coisas do dia a dia? E qual era a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus para esse tipo de pensamento? Qual foi a resposta de Jesus? Vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Como é que se baseia esse relacionamento de confiança? O vosso Pai. Ele é o Pai de vocês. E ele fala assim: vocês não veem?
como se vestem os lírios? Como é que eu cuido de uma coisa que existe no outro dia e no outro dia não vai existir mais? E para quê? No que é que Jesus estava fundamentando a nossa confiança? Eu sou pai. Se eu, que não sou pai dessas coisas, cuido delas, que dirá de vocês que eu sou pai? A fé de vocês está pequena. Eu sou pai. Quando eu digo que vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, é porque eu sou pai. E vocês precisam confiar nisso, porque esse é o relacionamento que eu estabeleci com vocês. Vocês são meus filhos. E se eu cuido daquilo que eu nem sou pai, que dirá de vocês, homens de pequena fé? Essa é a base da nossa vida de fé. Que grande amor! Agora você veja como João vai falar assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Aqui ele está dizendo, esse amor é dado de graça. Olha o amor que o Pai concedeu a vocês. Ele é um grande amor porque ele é dado a vocês de graça. É um ato da livre vontade de Deus, aquele que faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. Esse amor é um amor grande, porque é Ele que dá e Ele escolheu dar a nós. Ele tem esse amor por livre e espontânea vontade. Não foi através de nada com que fizesse despertar a sua afeição por nós. Ele não era obrigado a fazer isso. Jesus, Deus não precisava providenciar nenhum meio para nos perdoar. Ele não era obrigado a fazer isso. Nós merecíamos a nossa condenação. E ele não precisava fazer nada, absolutamente nada a respeito. Ele não era obrigado a isso. E é por isso que João está mandando a gente olhar e falar assim, veja como esse amor é grande. Veja que grande amor é esse. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Esse é um ato da sua livre e espontânea vontade. Essa é a prerrogativa de se adotar um filho. Você escolhe. É você que vai até esse filho e decide amá-lo. Você escolhe amar esse filho. Essa é a prerrogativa da adoção. É esse amor que João está mandando a gente olhar. Vê que grande amor é esse. E quando você se achega e você escolhe esse filho, não para
A graça não para no ato da adoção. Não é assim? Você vai lá, escolhe, adota, e aí não acabou a graça por aí. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer depois que se estabelece que você é filho? Agora, o pai que adota esse filho sabe que vai precisar ter um relacionamento de amor. E o que é que ele começa a fazer pelo filho que ele escolheu? Ele demonstra todo o seu grande amor a fim de que se estabeleça um relacionamento. Ele vai demonstrar todo o amor, todo o afeto, todo o carinho que o move para estabelecer um relacionamento ali. Para fazer com que eu o ame também. Não é assim? Para se estabelecer um elo de confiança, nós começamos a conquistar aquele outro para que o outro também nos ame. E a gente inunda aquela pessoa de amor. É assim que Deus fez conosco. Veja que grande amor. Ele agora vai derramar todo o amor que Ele tem, todo o cuidado, todo o carinho, todo o zelo. Tudo o que Ele puder fazer para demonstrar que Ele te ama. E conquistar o seu amor, e você o ama pelo que Ele te ama. Uma vez eu estava lendo um casal falando sobre adoção. E aí um filho que esse casal não conseguia ter filhos biológicos. E aí, enfim, chegou uma fase que eles adotaram uma criança, essa criança foi crescendo, mas chegou um tempo que eles tiveram filhos biológicos. E aí, de repente, toda a afeição que eles tinham, todo o amor que eles tinham, eles começaram a depositar sobre os filhos biológicos. E aquele que era adotado começou a sentir a frieza do relacionamento. A diferença do amor. Ele começou a sentir e chega a ser cruel. Chega a ser cruel quando algo do tipo acontece. Isso é o tipo de falha que acontece na nossa paternidade. Esse é o tipo de falha que acontece entre nós. Mas não é assim com Deus. Vede que grande amor que Ele concedeu a vocês. O de serem feitos filhos de Deus. E não é um amor indiferente. Não é diferente daquele que Ele tem por Jesus. Ele chamou vocês para serem filhos de Deus, e nós vamos receber e ser tratado da mesma maneira como Ele ama o seu Filho unigênito. Da mesma maneira, a mesma coisa que Ele faz e Ele dá a Jesus, é o que Ele tem feito a nós.
É esse grande amor que ele está dizendo que tem por nós. Não é como o filho pródigo. Já viu o filho pródigo quando ele se achega até o pai? E ele chega já cabisbaixo e ele olha para o pai e fala assim: pequei. Pequei. Me trata como qualquer um dos teus trabalhadores. Não foi assim que ele chegou? Não foi assim que esse filho achou que era? Pequei. Me trata como qualquer um dos teus trabalhadores. Não. Isso não acontece na família de Deus. Isso não acontece no amor de Deus. Não foi assim que aconteceu. Embora a gente chegue com esse sentimento, o de Deus vai rapidamente nos mostrar que nessa família não é assim. Nessa família, nenhum filho é tratado com diferença. Nenhum filho vai ser tratado com um amor maior ou com um amor menor. Dentro dessa família, todos, absolutamente todos, recebem o mesmo amor que ele tem por Jesus. Não é à toa que João estava dizendo: vede que grande amor. Somos todos plenamente amados, tanto quanto Jesus é. E eu não consigo ver um amor maior do que esse. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus e amado da maneira mais plena como Jesus é. Porém, Jesus é totalmente amável. É por isso que João está falando: olhem para esse amor. Vocês nunca viram nada igual. Vocês nunca vão experimentar ou ver alguém amando dessa maneira. Porque Jesus ser amado dessa maneira, ele merece. Ele é totalmente desejável. Ele é totalmente amável. E o que é que Deus está falando? Eu chamei vocês como meus filhos. E eu amo tão plenamente como eu amo Jesus. E esse amor é concedido de graça. Só porque eu escolhi que fosse igual, só porque eu decidi que faria por meus filhos a mesma coisa. Só porque na minha paternidade não há parcialidade. Ontem eu fui passear com meus filhos, com meu esposo, e aí a gente andando. E aí já tinha acabado, já tinha terminado, vamos embora para casa, todo mundo indo. E aí, de repente, estamos indo para o caminho, vamos para o estacionamento. No caminho, assim, a Maria Eduarda não pode ver uma papelaria, aquela leitura ali acaba com a minha vida. E aí ela viu ali, passou, entrou, olhou assim, aí ela virou para o meu esposo e falou assim: já veio ela com marca-texto, lápis, borracha, um monte de trocinho na mão, assim, dessas coisas. E vem já, né, com aquela carinha: pai, eu estou precisando disso. E aí meu esposo olhou: filha, né, chegou: pai, estou precisando. Tá bom, vamos, leva. Foi lá
e passou. Tá bom, acabou, findamos aqui, né? Vamos embora então, vamos. Continuamos seguindo o caminho. Quando a gente continua seguindo o caminho, de repente passando assim, já no corredor para ir embora, tem uma coisa assim de brinquedo. A gente já tinha tudo que tinha para fazer, a gente já tinha feito. Quando a gente passa em frente àquele negócio de brinquedo, o Arthur fala assim: pai, eu quero ir. Pai, deixa eu ir no coisa. E eu apressada, porque eu já falei assim: não, mas a gente já está indo, acabou já tinha terminado o dia. Vamos embora. Eu falei assim: não, vamos parar não, André, vamos, a gente já está indo. Vamos embora, já foi, a gente já fez tudo que tinha para fazer, a gente já está indo para o caminho do carro. Aí meu esposo vira e fala assim: agora eu não posso. Eu acabei de fazer o que a Maria Eduarda pediu. Agora eu não posso, eu fiz o que ela queria, agora eu preciso fazer a mesma coisa por ele. Agora ele vai ter que ir. Esse amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que nós fomos feitos filhos dele. Agora, a maravilha que esse amor nos concedeu é que ele nos dá esperança. Ser filhos de Deus nos faz ser cheios de esperança. Uma das coisas de ser cristão é que nós, cristãos, estamos sempre olhando para frente. Um cristão de verdade está sempre olhando para frente. Um cristão de verdade sempre olha para frente porque ele sabe que o melhor sempre está por vir. Isso é ter esperança. Nós andamos, vivemos e nos movemos sabendo, com os nossos olhos fixos lá na frente, porque nós sabemos que algo muito melhor ainda está por vir. E que algo melhor é esse? Que esperança é essa? O que é que a gente sabe que está lá na frente, que nos enche de esperança? Que a gente sabe que pode continuar caminhando triunfante, que tem algo muito melhor lá na frente. Nós sabemos que por Ele nos fez filhos, Ele também nos tornou herdeiros. É por isso que nós caminhamos sempre em frente, alegres, sabendo que tem algo muito melhor para se apresentar lá, porque se Ele nos fez filhos, Ele também nos fez herdeiros. Tem algo que nós vamos receber, que está guardado, e que nós podemos caminhar alegremente em direção ao nosso futuro. Ora, aquele que nos fez filhos de Deus, também nos fez herdeiros com Cristo. Nós sabemos que tem algo muito melhor para a gente usufruir ainda. Nós sabemos que tudo, absolutamente tudo, todas as riquezas desse grande Deus é nosso. Nós podemos caminhar confiantes porque toda a riqueza que pertence a Ele é nossa. Nós somos herdeiros com Ele. Nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus.
Veja só que grande amor. O que é o céu? O que é o céu, senão um grande ajuntamento da família de Deus? Quando todos os filhos de Deus, ele fala assim, olha, o encontro dos remidos, quando todos os filhos de Deus vão se encontrar para viver junto com Ele, vendo Ele como Ele é. Essa é a grande ideia do céu. A grande ideia do céu é quando nós vamos estar diante de Deus, vendo Ele face a face, como Ele verdadeiramente é, juntamente com Ele e com todos os nossos irmãos. E junto nessa grande família, nós vamos receber do seu amor durante toda a eternidade. Toda a eternidade, para usufruir desse grande amor que João está mandando que a gente olhe. Olhem para esse grande amor. O céu nada mais vai ser do que todos vocês reunidos, olhando para esse amor, recebendo desse amor, sendo satisfeitos desse amor, cheios desse amor, juntamente com seus irmãos. É para isso que nós fomos feitos. Para louvar o grande amor de Deus. Para ver o seu infinito amor. E juntamente com a sua família louvar o seu nome. Nós vamos receber das riquezas desse amor. Que hoje você se alegre em olhar para esse amor. É sua obrigação ver o que Deus faz. Eu sei que por vezes nós andamos por esse mundo completamente cegos e sem enxergar, mas o que João está falando, ei, é a sua obrigação ver que Deus faz assim. É nossa obrigação viver alegre com o amor que a gente vê em Deus. Veja que grande amor Ele concedeu a vocês. Se você não conseguir ver esse amor, você não vai entender nada da sua vida. Se você não vê esse amor como grande, você não vai entender como é que vive a vida aqui na terra. Sabe por que João fala assim? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se você não entender o que é o amor de Deus, se você não vê o amor de Deus, se você não vê que o que é o amor de Deus e como Ele é grande, você não vai entender como é a sua vida aqui nesse mundo. Você vai simplesmente ficar perdido quando você olhar e ver que a nossa vida aqui nesse mundo, ela é dificultada por si só, por você ser filho de Deus. É isso que João está falando. Por quê? Porque o mundo não conhece esse amor. A vida dos filhos de Deus já vai ser uma dificuldade aqui por si só, porque o mundo não conhece esse amor e por si só a sua vida já vai ser dificultada pelos que de fato são filhos do diabo. É por isso que ele está falando assim, você precisa entender o amor de Deus. Para que você não viva a vida aqui, veja as dificuldades aqui e compreenda que de fato os filhos de Deus vão passar por essas coisas. O mundo não conhece esse amor.
E de fato não pode conhecer. Por muitas das vezes a sua vida vai enfrentar dificuldades. Por muitas vezes ela vai ser difícil. Entre as pessoas que existem nesse mundo. Mas ele está dizendo, se você conhecer o amor de Deus, você vai entender essas coisas. Se você conhecer o amor de Deus, se você ver Ele, você vai entender essas coisas. Você vai olhar e compreender. De fato, o mundo não conhece esse amor. E é por não conhecer que todas essas coisas acontecem. Mas você conhece. Você sabe que você é filho de Deus. Se alegrem com esse amor. Estejam satisfeitos com esse amor. Que grande amor é esse? Que não apenas nos reconciliou com Ele, mas nos fez seus filhos. Amém.